Eu me recordo que mais ou menos nessa época, em 1991, eu me encontrava na cidade de Lyon, na França. Anualmente, desde há 30 anos, tenho tido a oportunidade de visitar a França e proferir conferências. Mas naquela oportunidade estava em Lyon, porque havia sido convidado para proferir uma conferência na Universidade Lyon 2, pelo professor François de Laplantine. Ele me disse: Divaldo, eu sou professor de etnologia e também sou professor de paleontologia. Eu gostaria que você viesse à minha aula para poder fazer uma conferência do Espiritismo, a reencarnação à luz da antropologia, para explicar esta questão antropossócio-psicológica da evolução. E eu aceitei. Quando ele falou que era uma universidade de terceira idade, eu não tinha ideia exatamente. E com a minha tradutora ao francês, uma brasileira do Rio de Janeiro, Madame Beaumartin, Cláudia Beaumartin, a mais notável tradutora que existe, porque Cláudia vive em Paris há mais de 30 anos, é espírita militante, e ela é uma tradutora para mim tão notável que ela me traduz antes de eu falar. É curioso. Eu, por exemplo, vou citar uma frase de Allan Kardec: começo e paro para ela traduzir. E ela então traduz a frase inteira. Eu digo: mas eu ainda não falei, Cláudia, mas eu já traduzi. Então eu tenho que ir adiante. E fomos à aula de antropologia e de etnologia do professor de Laplantine. E quando eu li o auditório, isto há 19 anos, eu era um afangatê. Eu estava com 62 anos, era um adolescente, que eu olhei, eu era praticamente com Cláudio, os mais jovens. Então ali estava a fina flor da terceira idade de Lyon. Proferimos a conferência e ao terminar, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, houve um debate, perguntas e respostas. E 2 horas depois, ao encerrar-se, veio um grupo de pessoas para dialogar conosco. E jamais me esquecerei de uma senhora francesa típica. Ela veio sorridente com um chale no ombro, com uma flor de primavera no chapéu, que deve ter sido do século XIX. Sorridente, e me disse: Monsieur Franco, eu adorei a sua conferência. E logo eu segurei Cláudio e digo: por favor, traduza-me. E começamos o diálogo através da intérprete. Eu lhe perguntei por que ela gostou da conferência. E ela disse: ora bem, porque eu sou aluna do professor de Laplantine. Estou estudando antropologia. Imagine o senhor que eu tenho 81 anos. E eu tenho olho clínico, infelizmente. Olhei para ela e notei que ela tinha um pouquinho mais. Porque a mulher que não amputa 5 anos da sua vida não é feminina, é doente. Tem que diminuir um pouco, é natural para ser feminina. Na Mansão do Caminho eu tenho uma amiga que trabalha comigo há 40 anos. E há 2 anos ela me disse: jovial, Divaldo, eu quero convidá-lo para ir ao meu aniversário, aos meus 50 anos. Então a filha disse: mamãe, eu tenho 40. Ela disse: ai meu Deus, que cabeça para os meus 60. Ela: mamãe, deixe-me em paz. Seja lá que idade for, é meu aniversário, não sabe, Divaldo? É que eu ando um pouco preocupado. Eu digo: entendo perfeitamente. Eu então olhei para aquela senhora jovial e dei apenas 5 aninhos a mais, 86, ficava muito bem. E ela começou a falar das suas conquistas. Já fiz o curso 4 anos, faltam-me 3 anos. E eu entusiasmei, me digo: meu futuro está aqui marcado pelo entusiasmo dessa dama. E então perguntei-lhe: e a senhora pretende exercer depois de se formar? Porque ela estaria com 89 anos pelos meus cálculos. Pelos dela, ela estaria com 84. Ela disse: mas é claro, eu não iria estudar 7 anos para depois não montar o meu consultório. E percebendo o entusiasmo, eu perguntei: vamos imaginar uma coisa absurda, que certamente não vai acontecer, mas na lei da probabilidade, vamos imaginar a possibilidade. E se a senhora morrer antes? Ela olhou jovial e me disse: Monsieur Franco,
Se eu desencarnar antes, na próxima encarnação, eu já virei antropóloga. Ela havia entendido mais ou menos a reencarnação. Eu olhei para esta mulher lúcida, vibrante, pensando em ainda exercer a sua profissão, com aquela mente notável, porque não se permitiu o luxo da ociosidade. Então, se nós acionarmos o nosso cérebro, ele responderá com vitalidade, porque os cientistas descobriram que a depressão, em particular, é resultado da carência de neuropeptídeos, aquela substância que se encarrega das neurocomunicações, que são de natureza eletroquímica. Então, aquela substância mínima, química, que leva a mensagem diante de um choque, diante da hereditariedade, diante de um drama, elas deixam de ser produzidas, principalmente na nossa parte posterior, na RAF, nos centros ceruleus, duas substâncias básicas, a serotonina e a noradrenalina. Logo em seguida, pela dopamina, a substância da alegria. Uma pessoa alegre, jovial, comunicativa, tem uma boa dosagem de dopamina, que é uma substância tão delicada, que se a pessoa tem em quantidade, faz um quadro esquizofrênico. E se tem em menor quantidade, faz uma síndrome de parkinsonismo. Então é necessário que a mente trabalhe este laboratório neuronal com tal habilidade que os neurônios produzam exatamente aquela dosagem para o equilíbrio.